Olha, tá batendo o desespero no bolsonarismo quanto à eleição de 2026. E alguns estão pensando, pô, Thiago, mas estamos em 2024, faltam 2 anos e 3 meses para começar o processo eleitoral. Sim, mas eles já estão em pânico. Por quê? Porque algumas pesquisas internas do bolsonarismo e pesquisas externas, que eu digo pesquisas que saíram aí na imprensa nas últimas semanas, mostram o seguinte, que para uma porcentagem gigantesca da população, o que vai definir o voto em 2026, se é a continuidade do Lula ou não, é a economia. As fake news do bolsonarismo contra o Lula não vão surtir efeito nele, como muitas não surtiram efeito em 2018, como muitas não surtiram efeito em 2022. Em 2018 ele só não foi eleito porque estava sequestrado pelo Sérgio Moro, lembre-se disso? E vão surtir menos ainda em 2026, com ele presidente, se a economia estiver bem. E aí o que está batendo o desespero é o seguinte, no bolsonarismo, é que a parte da população que mais dá atenção para a questão econômica são os mais pobres e boa parte deles são evangélicos que votaram no Bolsonaro em 2022. Então eles estão com medo de que o Lula talvez não vire esses votos, mas que eles não venham a votar numa oposição ao Lula, por medo de que a economia volte a ser ruim como era no tempo do Bolsonaro. E a população acaba fazendo, queira ou não, até inconscientemente, milhões de pessoas fazem essa ligação. Pô, tava ruim e agora pode ser que não esteja perfeito, mas não está tão ruim. Por mais que o bolsonarismo tente dizer que ainda tá ruim, então ó, não está perfeito, mas não tá tão ruim como estava antes. E aí o que acontece? Eles passaram aí a fazer novas movimentações. A primeira, nas últimas semanas, os parlamentares bolsonaristas estão tentando de todas as maneiras uma anistia, porque eles veem que o Jair Bolsonaro é o único nome que tem alguma chance contra o Lula. Alguma chance. Eles acreditam que esse nome talvez tenha alguma chance e eles estão querendo a anistia porque a anistia é para eles mesmos, porque eles sabem que eles vão ser condenados, eles sabem que se eles não perdem o mandato depois da condenação, e muitos vão perder o mandato depois da condenação, eles se tornarão inelegíveis e em 2027 eles estarão presos. Eles sabem que, 2027 não passa, não tem o que fazer. Mesmo elegendo a maioria no Senado, na Câmara, não vai passar, vai dar ruim pra gente. Pois bem, eis que o Bolsonaro e esses bolsonaristas passaram agora a investir em radicalizar sua base cada vez mais. Eu mostrei aqui mais cedo o Gustavo Geyer incentivando bolsonaristas a invadir escolas e a depredar tudo. Ele fala que o CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação, estava distribuindo bottoms do Hamas. Então ele inventa uma mentira, que ele sabe que o público mais radicalizado tem ojeriza disso, tem pavor, nojo, repulsa total a isso, e aí ele fala, se isso não é motivo para ir lá e quebrar tudo, eu não sei o que é. Essa fala do Gustavo Geyer, que eu vou te mostrar aqui. Quem já viu o último vídeo pode pular aí 20 segundinhos, a fala dele é bem curta, são 20 segundos. O conselho para fazer a educação dos próximos 10 anos está entregando o bottom do Hamas. Pelo amor de Deus, se isso já não for o bastante para arrebentar aquela porra toda... Desculpa. Se isso não for o bastante para arrebentar aquela merda toda, eu não sei o que é. Hamas está entregando o bottom do Hamas. Aí Gustavo Geyer, num seminário sobre educação na Bahia. E você viu que a plateia riu. Tem que arrebentar aquilo tudo. E aí o contexto era o seguinte, olha, o CONAI é quem faz as políticas para as escolas públicas de todo o Brasil. A gente tem que ver o que está sendo ensinado, a doutrinação que estão fazendo com as nossas crianças Brasil afora. Veja como está grave. Ele está ali cada vez mais incentivando bolsonaristas a se radicalizarem. Mostrei aqui um terrorista que lá em Cascavel invadiu uma escola e começou a rasgar trabalhos das crianças que estavam ali, fizeram trabalhos contra a privatização das escolas. As escolas do Paraná estão sendo privatizadas. As escolas públicas agora vão ser uma parceria pública-privada. Então o que é ruim vai ficar 100 vezes pior lá no Paraná. E para os bolsonaristas, não, isso é doutrinação que estão fazendo com as crianças. Como é que a criança está protestando contra a privatização da escola que ela mesma estuda? Não pode. Doutrinação. Vocês têm que aceitar a privatização. É assim que é bom. Calem a boca e aceitem o que a gente quer. É isso que eles querem. Essa é a liberdade de expressão desses vagabundos. Pois bem, aí o que acontece? Além disso, o Bolsonaro escolheu como seu candidato a prefeito o Pablo Marçal. Pablo Marçal é um coach aí, conhecido, olha, ele é muito, muito conhecido e ele foi ficando famoso. Tem uma coisa sobre influenciadores que é o seguinte, qualquer tipo de exposição para o influenciador é bom, até exposição negativa.
E aí muita gente começou a disseminar memes, que são engraçados mesmo, do Pablo Marçal mentindo. Tem um muito famoso em que ele fala que ele estava no helicóptero e que o helicóptero dele estava caindo e que ele percebeu antes do piloto e que aí ele falou, ó, tá fazendo som assim, assim, assado, calma, e que aí ele tranquilizou o piloto e que aí o helicóptero não caiu graças a ele, Pablo Marçal, que não entende nada de helicóptero. Tem outras aí dele falando e tal, que ele mente muito. E aí ele vai ganhando seguidor com isso, viu? Muita gente fala, que coisa, vou seguir esse cara porque ele é engraçado. E acaba caindo no discurso dele, que é um discurso que envolve muita mentira. Pois bem, o Pablo Marçal é o candidato do Bolsonaro à prefeitura de São Paulo. O candidato oficial é o Ricardo Nunes, atual prefeito, mas o Bolsonaro já mostrou que o candidato verdadeiro dele é o Pablo Marçal. Eles se encontraram na semana passada e definiram aí quais são as próximas diretrizes do que eles têm que fazer, mirando não a eleição para São Paulo só, mas mirando principalmente 2026, tá? O Bolsonaro tá apavorado com 2026, ele não quer nem escutar falar em um substituto para ele só quer escutar falar de projetos para anistia. Pois bem, se encontrou lá com o Marçal e deu um broche pro Marçal que ele só dá para aliados de primeira hora, que é o broche de incomível, imorrível e imbrochável. É isso que está escrito aqui? Clube Bolsonaro. Imorrível, imbrochável e incomível. O engraçado é que ele deu isso também para aquele maquiador que é gay, né? O incomível, tá? Vamos lá. Aí ele se encontrou com isso. Ele dá esse broche pro Marçal. Essa foto significa o seguinte: ele é o meu candidato, tá? Se eu falar votem no Nunes, olha a foto. O Nunes tem esse broche? Não tem. O Nunes é imorrível? Não é. Ele é incomível? Não é. Ele é imbrochável? Não é. É isso que fica na mente do Bolsonaro. Pô, esse é o nosso candidato, porque esse cara ganhou o broche do Bolsonaro lá, o selo dele, ganhou o broche do brocha. Pois bem, o que acontece? Aí o Pablo Marçal falou, agora é oficial e tal, o próprio Pablo Marçal colocou isso. Pois bem, definiram também que eles têm que radicalizar. O Pablo Marçal, então, ele saiu de lá e pouco depois ele foi dar uma entrevista em que ele resolveu radicalizar contra o Lula. É aqui, ó, o influenciador o Marcos Patrício mostrou aqui qual é o plano do Marçal. Dificilmente alguém toma essa eleição do Lula na próxima eleição. A não ser que ele morra, não estou esperando por isso, mas a idade chega para todo mundo, ele está acima da média, inclusive, dos brasileiros. O brasileiro, acho que morre masculino é 74 anos, ele já está na hora extra, né? Mas se ele conseguir passar da hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano. Democracia séria, Por quê? Porque maduras como os Estados Unidos, ele o Japão, tem esse todas as pessoas trabalham até a exaustão para ter. Esse é o vídeo mais importante que eu já fiz em qualquer plataforma. E eu preciso que ele chegue ao presidente Lula. Eu preciso que ele chegue às autoridades competentes. Esse vídeo é muito perigoso. O Pablo Marçal acaba de afirmar para milhões de pessoas que a única forma de parar o presidente Lula, eu não preciso repetir aqui, né? Isso é Pois muito bem perigosa aí a fala do Marçal, só que não é a primeira vez que ele fala isso, tá? Não é a primeira vez que o Pablo Marçal insinuou aí que tem que acontecer alguma coisa com o Lula. Antes do Lula se tornar presidente, isso foi pouquinho antes da eleição, o Pablo Marçal também teve uma fala aí sobre o Lula, em que ele disse o seguinte aqui, ó. Vamos lá, Pablo Marçal sobre o Lula. E aqui agora eu já estou declarando uma guerra real contra Luiz Inácio Lula da Silva. Não vai sentar na cadeira de presidente da República. Não ouse brincar com homens de bem. Você é cheio de inimigos que são do mal. E do mal você sabe o que eles podem fazer contra você. Uma pessoa de bem, que é produtiva, que ama esse país. Você não conhece a consequência de envolver com gente assim. Então aqui vai meu apelo para ele. Se você é o bonzão mesmo, cuida da sua vida, da sua candidatura. Porque o Brasil inteiro vai voltar contra você. E aqui agora eu já estou declarando. Tá, ele fala aí que essas pessoas de mal aí, que não gostam do Lula, que você vai ver o que vai acontecer com você, Lula. E depois ele fala que as pessoas que estão contra o Lula são de bem, e aí reforça essa ameaça. Ou seja, não importa se é do mal ou do bem. Tem que alguém aí vai fazer alguma coisa contra o Lula. Então você vê que ele já está aí há algum tempo radicalizando sua base, incentivando aí atos contra o Lula. É por isso que você vê muitos bolsonaristas. Na semana passada, retrasada, a Polícia Federal prendeu alguns que queriam matar o Lula. Aqui a gente vê um bolsonarista, faz menos de 10 dias, ele pegou uma foto aí do presidente do Irã, que morreu de helicóptero,
e falou aí, ó, um já morreu, só falta o outro. Alô, galera que derrubou o helicóptero. Pedindo aí para que alguém sabote um helicóptero do Lula, sabote um avião do Lula, para que alguém faça alguma coisa com o Lula. O que o Pablo Marçal está fazendo ali, na fala dele agora de 2024, é um apito de cachorro para os bolsonaristas tentarem sabotar a vida do Lula de alguma maneira. Esse é o plano deles, porque eles perceberam o seguinte, do Lula eles não ganham. Do Lula dificilmente eles vão ganhar, porque tem algumas atitudes novas do governo Lula que foram tomadas a contraponto do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro está exigindo que o Lula faça um chamado ajuste fiscal, que é o seguinte, vamos fazer políticas de austeridade bem impopulares, aumentar imposto, tirar dinheiro de circulação, porque isso vai conter a inflação e isso vai fazer com que o governo arrecade mais do que gasta. O problema é que nos últimos 12 meses o governo gastou 800 bilhões em juros da dívida pública, que o bolsominion Roberto Campos Neto mantém a taxa de juros mais alta do mundo. Eram 742 bilhões até 2 meses atrás, só que como os juros estão altos, já chegou a marca de 800 bilhões. Eu tô falando aqui de uma quantia de 66 bilhões de reais por mês, todos os meses que nós pagamos, são mais de 2 bilhões de reais por dia que a gente está pagando para banqueiro bilionário. Então não tem como o governo arrecadar mais do que gasta se está saindo pelo ralo 2 bilhões e meio de reais todos os dias. Não tem como, é humanamente impossível para o governo Lula. Então o Lula já falou que vai chutar o balde mesmo, vai ser assim? Então dane-se. E que ele vai começar a investir aí, ele anunciou o PAC novo, ele está anunciando aí novos projetos para a economia, exatamente porque ele sabe, não vai ter aí o superávit que querem os economistas, eles que se danem. A gente vai fazer a economia andar. Quem está mais contra esse plano são 2 ministros do Lula, que são Simone Tebet e Haddad. A Simone Tebet defendeu aí publicamente nos últimos dias que o governo tire ali, desatrele a aposentadoria mínima do salário mínimo. O que quer a Simone Tebet, que é uma política de direita, lembre-se disso, é que o salário mínimo possa continuar subindo e os aposentados que se danem. Então o salário mínimo sobe e os aposentados que se danem, como era no governo Temer ou Bolsonaro. Isso faz com que o governo gaste menos, abre aspas. Isso é extremamente impopular, mas a Simone Tebet não tá nem aí, né? Para isso. Se voltar um bolsonarismo, ela vai lá e fica do lado deles, porque ela é de direita. O Haddad também está sendo pressionado pelo mercado financeiro e o Haddad não vai lá e bate de frente com o mercado financeiro. Então ele vai para lá, vai para cá, vai para ficar sambando o Haddad, tá bem ensaboado. Mas o Lula, que é o presidente da República, é quem manda. Lembremos, ele fez uma frente ampla, então tem ministros aí que são da frente ampla. Mas quem toma as decisões é o Lula. Então o Lula já falou, a gente vai agora investir dinheiro em geração de emprego e em melhorar a economia. Por isso, está começando o radicalismo do bolsonarismo, que é o quê? Incentivar a gente a quebrar a escola, incentivar novamente violência contra todo mundo que é petista, incentivar os jornalistas amigos deles a fazerem reportagem, como vai sair aí uma do Estadão aí nos próximos dias, difamando todo mundo de esquerda. Eles estão esperando acabar a eleição para tentar fazer uma nova investigação, alguma coisa aí que se pareça com Mensalão ou Lava Jato. Lembremos, sempre no terceiro ano de um governo progressista começam aí as fake news com denúncias de corrupção, etc, etc. No caso do Lula foi em 2005, ele assumiu em 2003, foi 2003, 2004, terceiro ano, 2005 começou lá o Mensalão e as fake news. No governo Dilma, ela assumiu em 2011, foi 2011, 2012, aí 2013 foi quando começaram lá as jornadas, e aí começaram lá as denúncias, aí teve o embrião ali da Lava Jato, e aí no final de 2013, começo de 2014, começou a Lava Jato com tudo. Então veja, sempre é no terceiro ano. Então ano que vem vai ter muita turbulência. Os bolsonaristas estão investindo aí para que quando tem essa turbulência, tenha um fator que não existiu em 2005 e nem em 2014 e 2013, que é o fator radicalismo. Gente que está disposta aí a cometer um monte de crimes para manter o bolsonarismo vivo e para acabar aí com a ditadura comunista que eles acham que o Brasil é. Então, essa é a tática deles. A boa notícia é que isso mostra o desespero, tá? O desespero desses bandidos aí e que o Ministério Público está investigando todo mundo. Agora, falta aí as investigações do golpe de Estado acabarem e a Polícia Federal vai começar a se debruçar sobre esses casos novos, porque atualmente
toda a cúpula da Polícia Federal, dezenas aí de delegados, centenas de agentes estão debruçados sobre investigações de golpe de Estado, porque esse pessoal comete tanto crime que o Lula vai ter que abrir aí um concurso para milhares de agentes da Polícia Federal para ter gente aí para investigar tanto crime de bolsonarista, porque é um pior que o outro. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui sendo resistência a esses malditos. Falou!